Glória a Deus. Quando ele pergunta, onde estás? É algo que começou lá na origem da raça humana. A pergunta, onde estás? E essa pergunta passou a ser assim, a voz do despertamento para muitas pessoas. Havia realmente uma proteção, havia realmente algo que poderíamos chamar, na linguagem popular de hoje, uma blindagem. O casal, ele estava só do lado do bem. Ele não tinha nada com o lado do mal, com a barreira que existe entre o bem e o mal. E ele se sentiu atraído, a começar pela mulher, por Eva, né? A atração por conhecer o que é realmente o outro lado, experimentar, ter a noção exata do que é bem e mal. E essa experiência foi muito dolorida. E ela se resume em erro em relação a um determinado alvo. Hamartia, que é o termo mais abrangente para pecado na palavra de Deus. Erro em relação a um determinado alvo. Deus fez o homem para o bem. Nós olhamos a maneira como Deus trabalhou e olhando de uma maneira filosófica e ontológica, nós vemos que primeiro teve a cosmogênese, depois a cosmogênese pediu a biogênese, e a biogênese precisava de alguém, de um gerenciamento, de uma direção, de uma liderança, e aí depois Deus traz então a antropogênese. E aí, exatamente, tendo tudo à sua disposição, crescei, dominai, enchei a terra, sujeitai-a. Um limite é estabelecido e esse limite foi ultrapassado. Um alvo foi estabelecido, e esse alvo foi levado em conta como equivocado. Certamente não morrerás. Essa afirmação de um mentiroso, de uma mentirosa, faz com que, num instante, este ser feito à imagem e semelhança de Deus, duvide da veracidade da palavra de Deus. E aí, quando ele cai em si, quando esse ser cai em si, ele vê que o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, vinha ao seu encontro para conversar com ele, ele se esconde. E aí a voz ecoa, onde estás? Aí a resposta foi essa. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E aí essa pergunta, ela não para mais. Ela fica ecoando para todos os descendentes. O legado adâmico, ele é descoberto, ele é constatado, ele é diagnosticado a partir dessa pergunta. Onde estás? E hoje é possível que Deus esteja fazendo essa pergunta para você. Onde estás? A mesma pergunta que ele fez para Adão e para Eva. Onde estás? Ele está fazendo para mim também.
E nós podemos trabalhar hoje esse onde em diversas localizações, não só localizações físicas, geográficas, mas, acima de tudo, em localizações existenciais, localizações espirituais. O Salmo, sem sombra de dúvida, depois do Salmo 23, mais conhecido, principalmente no meio pentecostal, é o 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se as pessoas têm segurança, bem contrastando com Adão e com Eva, ele pode dizer: eu estou no abrigo do Todo-Poderoso. Então, a pergunta hoje vai ser muito bem específica em nível de, assim, anamnese. Anamnese, sabe o que é anamnese? É aquele trabalho que se faz antes de um trabalho terapêutico, que, na realidade, já é um trabalho terapêutico. A pergunta que se faz, aquele questionário que você preenche, antes de um atendimento para uma sessão de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, e muitas outras questões na questão de saúde física e mental, você preenche. A pergunta é essa: onde estás? Nós sabemos que são 5 causas. As causas dos nossos infortúnios são 5, pelo menos catalogadas na Bíblia Sagrada. A primeira é pecado. Então, essa é uma questão que pode dar a resposta, né? Olha só o que a palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2 de Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então a pergunta é essa: onde estás? Eu estou separado por Deus, porque errei, me equivoquei, errei o alvo, pratiquei aquilo que não deveria ter praticado, mas eu tenho essa resposta: onde estás? Eu estou no erro, ou melhor, no alvo errado. Errei o alvo, cometi uma hamartia. Onde estás? Estou numa região hamartiológica. E aí, o que a palavra, o que o Espírito Santo faz para você? O que ele fala? Onde estás? Eu estou numa região de hamartia, de erro em relação ao alvo estabelecido por Deus. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. Agora, pode ser que
pergunta que Deus está fazendo, que está ecoando, onde estás? Você dê um outro tipo de resposta. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também se fará. Eu estou colhendo, estou na plantação, no resultado da minha semeadura. Essa é a segunda causa dos nossos infortúnios. Primeiro, pecado. Segundo, colheita. Estar colhendo aquilo que se plantou. Como dissemos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, disso também ceifará. E aí é possível que o Senhor te dê forças para carregar essa cruz que ficou um pouco mais pesada. A cruz é inevitável, mas nós podemos, sim, deixá-la mais pesada, sim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O simples legado adâmico do velho Adão, da velha Eva, já é realmente algo pesado. Mas aí a gente pega e arruma mais peso com as nossas imperfeições, e isso pode demorar algum tempo para ser resolvido, ou talvez a gente tenha que carregar até a volta de Cristo. Estou colhendo. Onde está? Estou colhendo aquilo que plantei. Com honestidade, falar isso para Deus. Em terceiro lugar, pode ser uma outra situação. Eu estou sendo um espetáculo para mostrar a glória de Deus. Esse é um outro lugar onde você pode estar. Chegaram com um cego diante de Jesus e perguntaram: por que ele está cego? Foi ele que pegou, os seus pais que pecaram? E Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas foi permitido isso para a manifestação da minha glória. Então, pode ser esse tipo de localização. Onde estás agora? Existe algo na sua vida, você está numa situação na qual a pergunta é feita: no que eu errei? Não errei. Eu procuro, Espírito Santo me convence. O que eu fiz de errado? Enquanto eu insistir na pergunta por quê, eu não vou ter resposta. Mas quando eu fizer a pergunta de uma maneira certa, eu vou ter resposta. Para que isso está acontecendo comigo, Senhor? Aí ele vai responder: para a manifestação da minha glória. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas para que um amigo de Jesus morreu, ficou doente? Jesus foi, quando Jesus chegou, ele já estava morto. E ele tinha dito anteriormente: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que através dela o Filho de Deus seja glorificado. Pode ser que você esteja nesse lugar, nessa situação. Onde estás? Mas pode ser, em quarto lugar, que você esteja num lugar chamado campo de prova, provação. Campo de prova. Controle de qualidade da vida cristã. Você começa no deserto. E no deserto, você tem que encarar realmente o inimigo de frente. E na intenção de Deus, na ótica de Deus, é para você vencer. Na ótica do inimigo, é para você ser um derrotado. Deus olha de uma maneira, o inimigo olha de outra maneira. Tanto que, sob o olhar de Deus, é provação, sob o olhar do inimigo, é tentação. Provação. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo,
para que na revelação da sua glória vos glorieis e vos maravilheis. Então, no campo de prova, nós estamos colocados para sermos aprovados. Se depender de Deus, você já vai sair do deserto direto para o Monte Sião, que é o outro lugar, o último lugar do campo de prova. Se você for reprovado no deserto, você vai para não vai para o Monte Sião. Você vai para a casa do oleiro. Aí você desce a casa do oleiro, você vai ser desmanchado, é feito um vaso novo, depois volta para o deserto, é testado. E aí, sendo passado, você vai para o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o campo de prova tem esses 3 níveis: deserto, casa do oleiro e Monte Sião. Então, será que você não está nesse lugar? Campo de prova. Será? Então, pense bem nisso. Olha só, na Bíblia, a palavra para tentação e para aprovação é a mesma, tanto no hebraico como no grego. Massá no hebraico e perasmos no grego, porque são óticas diferentes. Como é que Deus, Ele está vendo, Ele está feliz com você sendo um vencedor na prova, você está passando na prova, os anjos de Deus estão torcendo por você. Olha o lugar onde você está no campo de prova, e os anjos estão aplaudindo a sua vitória. Em contrapartida, tem um monte de demônios torcendo contra a sua vitória. Mas o campo de prova é para a vitória, é para a aprovação. Tá certo? Então, querido e querida, aonde você está? Ou melhor, onde você está? Onde estás? Quando ele pergunta, onde estás? Você precisa saber onde está, nesse instante, esse exato momento. Se está num lugar errado, no alvo errado, acertando o alvo errado, equivocado, se está na colheita, se está sendo um espetáculo para a manifestação da glória de Deus, ou está na provação. Que Deus te ilumine nessa noite, você entenda onde estás, e onde estiver, eu digo sempre para vocês, para todos, a palavra de Deus é a última. A esperança não morre, a esperança não é a última que morre, a esperança colocada em nós pelo Espírito Santo nunca morre. Amém? Vamos cantar?